Boa noite, pessoal. Vamos desculpando aí o cenário, mas a gente ainda está se adaptando, né, com esse novo modelo de ensino, então vamos desculpando aí o cenário, mas foi o que deu para fazer hoje. Então, continuando o assunto que a gente já começou a trabalhar em sala de aula, que foi a cantiga de amor e de amigo, que é a literatura trovadoresca, nós vamos dar continuidade a esse assunto, né? Então, nós vamos entrar de fato na produção de literatura medieval, ou seja, a produção de literatura medieval, e vamos estudar as características dessa literatura, a questão a base mesmo dessa literatura medieval, por que é importante estudar a produção de literatura medieval, o que ela tem a ver com a nossa literatura brasileira e por que é importante estudar, né, esse momento da literatura. Então, a literatura na era medieval foi muito importante, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Para Portugal, porque foi ela que fundou, assim, que deu base para um dos principais escritores da literatura, né, um dos principais autores, que foi Luís de Camões. E para o Brasil ela foi muito importante porque nós sofremos uma influência direta da literatura de Portugal em solo brasileiro, né? Até mesmo por conta das colonizações portuguesas. Então a gente vai ter uma literatura com uma total influência, principalmente nos primeiros períodos literários do Brasil, nós vamos sofrer essa influência direta da literatura portuguesa, tá? Então, o primeiro tópico que nós vamos comentar é sobre a formação da língua e da literatura portuguesa. Então, assim, para identificar o momento que surge a literatura escrita de um povo, é importante considerar os primeiros escritos encontrados, em que língua foram encontrados esses primeiros escritos, né? Então, para a gente entender um pouco sobre essa formação da língua, em especial da língua, né, da literatura portuguesa, eu gostaria que vocês, a base de formação histórica, os primeiros datados dessa época foi mais ou menos no século XII, né? Em Portugal, eles encontraram os primeiros datados escritos nesse período aí do século XII, que coincide justamente com a expulsão dos árabes, né, da Península Ibérica, para se formar o Estado português. Então, ou seja, esse Estado aí que vocês conhecem como Portugal, como é que eu posso falar, esse choque cultural entre esses árabes culturais, como é que eu posso falar, esse choque cultural e esse choque linguístico advém justamente desse encontro, né, entre os portugueses e os árabes. Naquela época, dessa região de Portugal não era conhecido como Portugal, e sim Galiza. Por isso que a gente vai ter aí os escritos antigos nessa época de Portugal vão ser chamados de galego-português, porque naquela época em Portugal nós não tínhamos a região denominada Portugal, era chamado de Galiza. Então daí é que vem esse nome galego-português. Então o galego-português existiu entre os séculos XII, né, entre o século XII e o século XIV. E aí, no século XV, as duas línguas se separaram, tá? Tornando-se independentes. Então, ou seja, o português moderno, esse que nós conhecemos hoje, bem próximo do que a gente conhece hoje, tanto em português, tanto em Portugal quanto no Brasil, foi realmente mudado a partir do século XV, né? Então, se tornou aí, a partir do século XV, a gente vai ter esse português moderno, muito próximo do que a gente conhece hoje, certo? Século XV não, me perdoe, no século XVI. Então, a gente vai ter esse início desse português moderno que a gente conhece hoje, né, no século XVI. Então, as primeiras produções literárias portuguesas registradas em galego-português constituem aí essa literatura denominada de trovadorismo, tá? Então, é justamente nesse período aí, entre o século XII e século XVI, é que a gente vai achar nossos primeiros escritos em galego-português, lembrando, tá? Em galego-português, que a gente vai encontrar esses datados escritos, que vai ser a nossa base da nossa literatura medieval, que vai ser denominado esse período aí de trovadorismo, que é o que a gente já iniciou um pouquinho dentro da sala de aula.
Então, o segundo tópico que nós vamos ver é a Era Medieval e suas épocas, tá? Então, para vocês entenderem um pouco, a literatura portuguesa medieval, ela vai contar com duas fases ou duas épocas distintas. Na primeira fase, ou seja, na primeira época medieval, que é essa chamada de trovadorismo, que vai do século XII ao século XIV, tá? Predominaram os gêneros literários orais, que é justamente esse que vocês conhecem como cantigas, né? São esses gêneros orais denominados de cantigas. Então, essa primeira fase vai ser denominada de trovadorismo, tá? Que vai ser relacionada com as cantigas trovadorismo. Então, a segunda fase dessa poesia, dessa literatura, vai ser denominada de poesia palaciana, ou seja, a literatura vai se separar da música, né, da dança, do cântico, e vai passar a ser declamada, que é muito próxima da poesia que nós conhecemos hoje, né, essa questão de declamação. Então, essa poesia declamada vai ser chamada de poesia palaciana. Então, a literatura medieval, ela vai ser dividida em duas fases. A primeira vai ser chamada de literatura trovadoresca e a segunda vai ser chamada de poesia palaciana. A primeira vai ter essa característica desse gênero oral, associada à música e à dança, e a segunda, ela vai separar, que a poesia palaciana vai separar a dança e a música e vai ser apenas declamada. Então, na primeira época desse período medieval, que é o trovadorismo, na poesia nós vamos ter, nessa primeira época, tá, gente? No trovadorismo nós vamos ter primeiramente a poesia lírica e satírica. O que seria a lírica? As cantigas de amor e as cantigas de amigo. As satíricas seriam as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Isso na poesia. Na prosa, nós vamos ter as novelas de cavalarias e as hagiografias, tá? E no teatro, nós vamos ter os mistérios e os milagres. Vou explicar detalhadamente o que é cada coisa. Isso na primeira época, denominada trovadorismo. Já na segunda época, né, que vai lá do século XV ao século XVI, que é a poesia palaciana, nós vamos ter na poesia palaciana o Cancioneiro Geral, de Garcia Rezende, nós vamos ter as Crônicas de Fernão Lopes e nós vamos ter no teatro o Gil Vicente. Então, é como se fosse dois quadrozinhos. Da primeira vai ser a época trovadoresca, tá? Do trovadorismo, que vai do século XII ao século XIV. E aí a gente vai ter poesia lírica e satírica, a lírica amorosa, as cantigas de amor e as cantigas de amigo, e a lírica, a satírica vai ser as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Na prosa vai ser novelas de cavalarias e hagiografias, e no teatro vai ter os mistérios e os milagres. Na poesia palaciana, que é a segunda época, como se fosse uma tabelinha, tá? A gente vai ter, que vai do século XV ao século XVI, a gente vai ter a poesia palaciana com o Cancioneiro Geral, de Garcia Rezende, e as Crônicas de Fernão Lopes na prosa, e no teatro, Gil Vicente. Então, a gente vai ter, na primeira fase, poesia, prosa e teatro. Na segunda fase, também poesia, prosa e teatro, que vão ser os respectivos representantes deles na primeira fase e na segunda fase. Então, olha só, a gente vai começar a destrinchar aí essa primeira época do período medieval, que é o trovadorismo, tá? Então, apesar de Portugal ter tido acesso a essa questão do teatro e da prosa, mas esse tipo de literatura não fazia tanto sucesso naquela época, né? Então, o que começou a fazer bastante sucesso foi a poesia. Essa primeira manifestação de literatura, no caso a poesia, né, que eram as cantigas, começou a fazer bastante sucesso, tanto entre a corte quanto entre a camada mais popular da sociedade, né? Então, nesse primeiro período aí, por que a poesia, no que toca às cantigas, se tornou tão popular? Era justamente por conta de ser oralizada, eram mais fáceis para ser transmitida e eram mais fáceis para ser memorizadas. Então, vários trovadores, né, que eram quem fazia, que eram os autores das cantigas, eles tanto faziam a composição quanto cantavam, né? Então, eles começaram a difundir aí essas cantigas nessa região de Portugal. E, geralmente, esses trovadores, que eram os que compunham as cantigas,
eram que pertenciam à nobreza ou ao clero, né? E as pessoas que compunham as cantigas para a classe mais pobre eram chamados de jograis, tá? Então, quem compunha para a classe mais rica era chamado de trovador e quem compunha para a classe mais pobre era chamado de jograis. Então, as cantigas chegaram até nós, né, de quem estuda aí essa parte das cantigas, por meio de registros escritos, por meio de livros, né, os cancioneiros. Então, os cancioneiros mais importantes que a gente tem acesso é o Cancioneiro da Ajuda e o Cancioneiro do Vaticano, né, são os dois livros de cantigas mais antigos que nós temos. Para nível de observação, a cantiga mais antiga que se tem falado até hoje é a cantiga de Ribeirinha, de Paio Soares, é a primeira cantiga que se tem, mais antiga que se tem registro, né? Então, é a cantiga de Ribeirinha ou a cantiga da Guarvaia, né? Cantiga de Ribeirinha ou cantiga da Guarvaia, a mesma coisa. Quem fez a composição dessa cantiga foi o Paio Soares, né, de Taveiróis. Então, ela é a cantiga a mais antiga que se tem registro. Bom, então, como vocês já viram, a cantiga de amigo, né, ela tem raízes nessas tradições populares. A gente já viu as características dela, a questão do paralelismo, né, a ambientação é rural ou popular. Em sua música, em suas danças, a gente vai encontrar essa profusão de vestígios da cultura árabe também. Vamos encontrar o paralelismo, né? O tema das cantigas de amigos geralmente vai ser aí a amada, né, que sofre pela partida do seu amado. Então, nós vamos ter essas características nas cantigas de amigo, que é o que a gente já viu até mesmo na sala de aula. Lembrando que essa cantiga de amor, ela vai ter tradições aí na própria Península Ibérica, tá? Então, para ficar a nível de mais esclarecido para vocês, ela vai ser difundida aí primeiramente na Península Ibérica, vai ser originada na Península Ibérica, a cantiga de amigo, e lembrando que ela tem um eu lírico feminino. Já as cantigas de amor, ela vai ter origem ou raízes, né, na Provença, né? De origem, ela vem de uma origem provençal. Nos ambientes finos da aristocracia, né, ambientes mais da alta corte. Então, vai ter um eu lírico masculino, ausência de paralelismo. Vamos ter também aí a questão do amor cortês, né, a vassalagem, a humildade, em relação à mulher, a mulher perfeita, em que o homem geralmente vai declamar o seu amor a uma mulher inatingível. Geralmente é uma mulher, a mulher em que ele busca, né, essa inspiração é a mulher do seu senhor, que é uma mulher impossível por conta dela ser casada, mas que ele dedica todo o seu amor a essa mulher. E aí também a gente vai ter as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Daí que vem a nossa sátira, né? As primeiras manifestações de sátira, justamente dessas cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Geralmente nas cantigas de escárnio nós vamos ter uma crítica indireta, né? A leitura da cantiga, a gente vai perceber aí uma crítica mais indireta. Normalmente a pessoa satirizada não é identificada, tá? Uma linguagem mais trabalhada, uma sutileza maior, trocadilhos e ambiguidades para que nós não possamos identificar de quem eles estão falando, né? De quem a pessoa que eles estão satirizando. E a grande sacada das cantigas de escárnio é a ironia. E aí a gente também vai ter as cantigas de maldizer, que as críticas vão ser de forma muito diretas, tá? Geralmente a pessoa satirizada é citada na cantiga de maldizer. Ela vai ter um tom muito de zombaria e vai ter uma linguagem muito agressiva, tá? Por vezes, às vezes até obscena. Então, a cantiga de escárnio vai ter uma sutileza maior, vai ser mais irônica, tem uma linguagem mais indireta, tá? Uma linguagem mais trabalhada, mais sutil. A linguagem da cantiga de maldizer já é uma linguagem mais agressiva, né? Uma linguagem mais de zombaria mesmo. E a pessoa a quem eles estão zombando vai ser citada nas cantigas de maldizer. Então, a gente vai ter na poesia, a gente vai ter a lírica, cantiga de amor e cantiga de amigo, tá? E satírico, nós vamos ter as cantigas de escárnio e cantigas de maldizer.
E para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre as novelas de cavalaria, tá? Que vai ser relacionada à prosa. Então, essas questões das cantigas, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer, elas vão ser relacionadas à poesia, tá? E as novelas de cavalaria, elas vão ser relacionadas à prosa, né? Nosso primeiro movimento aí de prosa, né? Essa questão da prosa. Então, a prosa, em Portugal, ela começou geralmente no século XIV também, tá? Entre o século XIV e o início do século XV, em forma de angiografias, nobiliários, cronições, novelas de cavalarias. Estes eram os gêneros denominados da prova mais importante daquela época, da época medieval. Então, as novelas de cavalaria são gêneros narrativos tipicamente medieval. Tá? Em geral, de autores conhecidos, são resultantes de transformações de canções de gestos, poemas que narravam, né, atos heróicos e aventurados. Então, as novelas de cavalaria, elas vão assim narrar atos heróicos, tá? E tem como personagem principal aí as aventuras desse homem, né? Desse herói, que vai para as batalhas sangrentas, travadas em nome de Deus, ou até mesmo em nome em nome da nação, ou em nome de uma grande donzela. Então, de acordo com os temas das novelas de cavalaria, nós vamos ter 3 ciclos, tá? 3 ciclos em relação a essa novela de cavalarias. Vamos ter o ciclo bretão ou arturiano. Vamos ter o ciclo carolíngio e o ciclo clássico. No ciclo de bretão ou arturiano, o personagem principal vai ser o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. No ciclo carolíngio, a gente vai ter uma figura que vai girar em círculo do Carlos Magno, tá? E o ciclo clássico vai abranger as figuras e acontecimentos da Idade Clássica, como a Guerra de Troia. Então, por exemplo, esses filmes que vocês vê, por exemplo, Rei Arthur, Troia, tudo isso é uma recontagem, podemos dizer até que é uma recontagem dessas novelas de cavalaria, né? As novelas de cavalaria surgiram aí entre o século XII e o século XIV. A novela de cavalaria mais importante desse período era a novela Amadis de Gaula, né, que é uma das novelas mais importantes daquele período, né, que tinha toda, de autor desconhecido, ninguém sabe, né, quem a escreveu, essa novela de cavalaria chamada Amadis de Gaula. Então vai ser a nossa novela de cavalaria mais antiga que a gente tem datada. Tá? Então, nós vamos ter essa novela de cavalaria. Eu vou colocar no grupo para vocês um slidezinho, basicamente, de tudo que eu expliquei de uma forma escrita, bem detalhadinha, para vocês estarem aí tirando as conclusões de vocês, né? Para melhor reforçar o vídeo. Talvez pode ter ficado alguma coisa solta. E também no grupo vocês podem estarem tirando dúvidas em relação ao vídeo, em relação ao assunto, tá? Então, se possível também, se vocês quiserem entender melhor essa questão das novelas de cavalaria, vocês podem estar assistindo o filme Rei Arthur, pode estar assistindo o filme de Troia, né? Para vocês entenderem um pouco sobre a questão dessa novela de cavalaria, como funcionava isso, né? Essa devoção em relação a um herói que vai salvar o povo, que vai salvar a nação, né? Então, vocês podem estar assistindo aí o filme, ou Troia, ou o Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, para vocês terem aí uma noção básica do que seria essa novela de cavalaria.